Muito bem. O réu foi interrogado, terminou Dá o aquela pausa interrogatório, pro lanchinho, pausa para o né? lanchinho, Vamos né? tomar um E depois? café, ir no Vamos lá tomar um banheiro, café? Vamos lá, confabular. tentar ganhar a simpatia dos jurados, né? Falar, olha, hoje Sim, tá sim. frio, né? Amanhã vai chover. Tá, esse lanchinho aqui tá gostoso, presunto queijo, Esse pouco prefiro peito de mortadela tá peru. bom, né? Dá aquela confraternizada e aí voltam para os debates, Neto, Aí né? começa, Que aí começa a parte boa. é a hora que como é que é? Que o filho chora e a mãe não vê, né? Agora começa a parte boa, os debates, né? Exatamente. E aí, como que funcionam os debates, doutor Neto? Os debates começam pelo promotor de justiça. Ele tem Uhum, 1 hora e meia para sustentar a tese dele. Se tiver mais de um réu, tá, ele tem 1 hora a mais, assim como a defesa. O tempo é tá. idêntico para ambas as partes. Nesta 1 hora e meia, o Ministério Público vai judiar da gente, vai judiar do réu. Uhum, Se a gente não for firme, ele pode ser até desleal, ele pode humilhar o réu. Fiz um júri uma vez que a promotora, claro que não vou citar nome jamais, uhum, poxa, eu pedi para o réu usar a roupa civil. Aliás, é possível isso, gente. A gente não falou sim. sobre isso, mas o réu pode usar a roupa civil. Mesmo estando Caso, preso, né? mesmo estando preso, ele pode usar, como ele pode ficar sem algemas, dependendo daquilo que disser a segurança, etc. Uhum, A promotora olhou, o réu estava com um terninho preto, um terninho simples, mas um terno limpinho, uma gravatinha. A promotora olhou e falou: ele tá com essa roupa, mas ele é bandido, ele estava preso. Onde você arrumou essa roupa? Foi num brechó? Ah, Felipe, mas eu fui para. A senhora tenha respeito. Ali já ficou feia. Então puxa é vida. isso. E Tem no. coisas desnecessárias. Coisas Sim, desnecessárias. sim, Ela não precisava ter falado isso. Ela deselegante. tinha. Não, de forma É, nenhuma. É que eles percebem que no argumento, né, na prova dele está fraca e parte para esse tipo de ataque pessoal, pode né? ser, pode ser. Bom, É o promotor lamentável. falou 1 hora e meia. A defesa pode apartear, né, Felipe? A gente pode. Pode, A gente aparteia mesmo, a gente atrapalha quando é o atrapalha. Isso caso. faz parte da técnica, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer. Durante essa 1 hora e meia, a princípio que o promotor tem, ele pode falar qualquer coisa, ele pode sustentar qualquer coisa, ele pode inventar ali uma tese. Ele tem algum limite que ele deve seguir? O limite é a decisão de pronúncia. E ele nem, não pode se valer da decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Exatamente. Ele Não é? fica limitado, né? A Ele acusação fica ela é restrito. É. limitada pelo que a decisão de pronúncia admitiu como válido para aquela sessão de julgamento, né? Sim. Então, ele pode ter denunciado o réu por um homicídio com 3 qualificadoras, mas a pronúncia foi uma pronúncia por um homicídio simples, sem qualquer qualificadora. Então, em plenário, o promotor só vai poder sustentar a tese de que aquele réu cometeu um crime de homicídio simples. E aí, dentro das provas ali que ele encontrar no processo, ele vai sustentar a eventual condenação. Apesar que o promotor de justiça também não é obrigado a sustentar a condenação, né, Neto? Ele tem ali a prerrogativa de pedir também, se for o caso, se for do seu entendimento, a absolvição. Quando ele sente que vai perder o júri, né, Felipe? Como é que Sim, é? sim. Quando ele sente que vai perder, que a prova não está boa, que do outro lado tem um advogado que ele sabe que estuda o processo, que sabe que se prepara, eles dão uma tirada de pé, né? E Ele fala assim: acabam. olha, eu como promotor, eu posso pedir absolvição. Eu posso pedir Sim, absolvição. Já o defensor, não. O defensor, não sei o quê. Agora, eu defendo a sociedade, aquela conversinha sim, para boi dormir de exato. promotor, né? Para ganhar, né? Para ganhar os jurados, para no próximo júri ele fala: ah, não, quando é para pedir absolvição, eu peço, vocês já viram, né? Eu sou justo, Nossa, né? ele é muito justo, ele é muito justo. É. Bom, promotor terminou a fala dele, Felipe. Vem a parte boa. Vem a parte da defesa, começa aí a 1 hora e meia da defesa para apresentar as teses de defesa, e aí sim a defesa é livre
para usar a tese que for em benefício do seu cliente. Nós não ficamos limitados nem mesmo ao interrogatório do nosso cliente, né? Ele pode ter confessado o delito, mas se no processo tem provas de que não foi ele, nós podemos insistir na absolvição dele porque não tem provas, ainda que ele tenha confessado. Ele pode estar confessando a mando de alguém, pode estar confessando sobre ameaça, enfim, ou na intenção de ajudar um amigo, ou a mulher, ou um parente, sei lá, né? Por qualquer motivo ele pode estar confessando. Então, o advogado também não fica limitado à tese do cliente dele. Inclusive, quando o cliente fala que não foi ele e existem provas de que foi, o advogado pode sim, o promotor fala que não, mas a gente pode pedir a condenação. A gente pode concordar com a condenação, não nos limites inteiros da acusação, né? Mas a tese pode ser simplesmente do afastamento de uma qualificadora que está a mais ali, que é muito comum, né? O promotor coloca uma... Ou uma violenta emoção, um privilégio, né, Felipe? Exatamente, exatamente. A gente é livre, né? E para formular quantas teses entendermos que cabe dentro dessa defesa. E a Marilene mandou mensagem ali, por favor, continuem contando casos interessantes. E eu me lembro... É nossa amiga que tá lá nos Estados Unidos, está lá no Colorado. Pelo sobrenome eu imaginei que fosse mesmo. Mas agora, eu tive um caso, sim, Neto. Sim, desculpa, pode falar. Imagina, interessante, só para apimentar um pouquinho aqui a nossa live, em que eu apresentei 4 teses de defesa. Nenhuma delas era pedido de absolvição. Eu tinha pedido de desclassificação para lesão corporal, eu tinha pedido de afastamento das qualificadoras, eu tinha pedido... agora eu não lembro qual... Eram 4 teses. Tanto que no intervalo, o juiz veio falar comigo e falou, doutor, o senhor vai insistir nas 4 teses? Eu falei, vou. Ele falou, olha, toma cuidado que eu tô achando que o réu tá meio indefeso, não sei o que. Eu falei, negativo, não tá não, ele tá muito bem defendido. E aconteceu dos jurados absolverem meu cliente. Acontece. Aconteceu comigo isso já também. Foi contrário ao que eu pedia, foi contrário ao que o promotor pedia, mas eles entenderam, né? E eles também não ficam adstritos, porque eles não precisam fundamentar, eles entenderam que era caso de absolvição e a absolvição foi mantida. Sim. Né? Eu acho que o grande desafio da gente no debate, a gente tem que ser técnico, a gente tem que usar argumentos jurídicos, mas temos que falar uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, ser cirúrgicos. A gente precisa convencer. E para a gente convencer o jurado, antes de vender a nossa tese, a gente tem que se vender. O jurado tem que gostar da gente. Se o jurado não for com a nossa cara, sim, não vai rolar. Ele não vai votar com a gente. Não deveria ser assim, mas é assim. São as regras do jogo. Envolve questão de carisma, né? Envolve questão de apresentação pessoal, da forma como você fala, envolve... eu uso técnicas de PNL nos meus júris, né, para firmar as nossas teses ali de PNL, né, de neurolinguística, para afirmar no subconsciente dos jurados a nossa tese. Então, isso tudo faz parte do jogo. O promotor também usa, né, técnicas de interrogatório de testemunha, você conduzir a testemunha a falar aquilo que você quer, mesmo sem a testemunha querer fazer, isso faz parte do jogo e acontece. Tanto os promotores são muito bons nisso, né, quanto tem advogados excelentes interrogadores, que você consegue extrair informação que o cara nem sabia que tinha. Então, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, e quem não se adapta, quem não se prepara para isso, passa vergonha, faz mal feito, prejudica o direito das outras pessoas, né? Bom, uma vez encerrada a fala da defesa,
O Ministério Público tem direito à réplica, Felipe? Exatamente, tem direito à réplica por um período de mais 1 hora, né, em que ele pode rebater ali as teses da defesa, os argumentos da defesa, também sempre limitado pelos limites da pronúncia, da acusação, né, a acusação fica limitada à pronúncia, e feita a réplica, se o promotor ele tem essa discricionariedade, se ele vai utilizar essa hora a mais ou não. Se ele utilizar, então a defesa tem direito também a mais 1 hora, que é a chamada tréplica. Se ele não utilizar o direito à réplica, então o julgamento se encerra ali e aí passa para votação, que é daqui a pouco. E na tréplica, a defesa fica limitada, né? Aí a gente não pode inovar, a gente só pode usar as mesmas teses que a gente usou durante o debate. Embora eu acho que isso seja errado, mas na tréplica, não é, Neto? A gente não pode inovar, não posso trazer uma tese nova que eu não tinha falado antes, porque a jurisprudência entende que seria uma surpresa, que o promotor não vai ter direito a falar sobre aquela tese, enfim. Eu acho até Então, que isso tira um pouco o brilho da defesa, porque o jurado vai pensar assim: poxa, o defensor não sabe o que é, não é exatamente. verdade? Eu acho Sim, que até que quando a gente pega um depoimento feito pelo réu lá atrás, que não foi dos melhores, é aconselhável não mudar, trabalhar em cima disso, sim, para que não perca o crédito, não é? As palavras do réu, assim como as palavras do defensor, né, Felipe? sim, sim. E também durante os debates e, né, a réplica, a tréplica, é sempre importante o advogado não fugir da prova, né? Eu não Sim. posso deixar de falar quando existem provas contra o meu cliente ou alguma situação dentro do processo que é contrária a ele, eu não posso deixar de abordar aquela prova ou aquele depoimento de uma pessoa que fala mal do meu cliente ou fala que ele participou do crime quando ele nega. Eu tenho que abordar, porque senão o promotor vai deitar o cabelo. Ele vai falar, quando é a prova contra ele, ele não fala, né? Não serve, não sei o quê, ele fica quietinho. Então a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, né? Tem que abordar, tem que argumentar em cima daquela prova. Não posso simplesmente deixar ela de lado e não abordar e falar, tomara que o promotor não tenha visto, porque ele viu, ele estudou o processo também, né?